Pessoal, lembrei, hoje a gente vai ver Darwin, tá? Na última aula a gente viu Lamarck e hoje a gente vai ver, com certeza, um dos maiores gênios da ciência, da história, Darwin, toda a sua ideia da teoria da seleção natural, tudo bem? Então não quero ficar perdendo tempo, porque o negócio me deixa agitado. Vamos para aula logo, vai. Oi, vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, esquema é o seguinte, moçada, vamos hoje falar do nosso querido Darwin, né, um dos grandes heróis da minha vida, né? Aqui, vamos começar devagarinho. Charles Robert Darwin, tudo bem? Aqui, ó, Darwin. Eu comentei na última aula que o Darwin e o Lamarck, eles não foram, né, contemporâneos, né? No ano que o Lamarck publicou o trabalho dele, o Darwin estava nascendo, literalmente. Agora, Darwin é muito famoso por quê? Porque ele é o idealizador dessa coisa linda e maravilhosa chamada teoria da seleção natural, tá? É exatamente esse mecanismo que a gente vai trabalhar hoje, tudo bem? Em 1809, o ano em que Lamarck lançou, né, os seus trabalhos, o Darwin simplesmente estava nascendo, né? Agora, claro que houveram influências, né, houveram uma série de fatores aí para finalizar na grande teoria dele. Essa finalização é um marco histórico na biologia. Aqui, ó, 1859, é quando ele publica o seu famoso livro chamado A Origem das Espécies. Tudo bem? Olha só, olha lá, A Origem das Espécies. O que a gente tem para falar sobre o Darwin? Existem uma série de diferenças entre o Lamarck e o Darwin, tudo bem? Agora, o mais importante é você entender que Darwin, ele realizou uma coisa muito rara. Ele concebeu toda a teoria dele com base em observação. Com base em observação e evidências, observações e evidências que qualquer ser humano pode fazer até os dias de hoje e nunca foi encontrada, né, uma evidência contra as suas ideias, né? Pessoal, aqui só para eu colocar, né, deixar aqui colocadinho bonitinho, ó, a teoria dele também é conhecida como darwinismo, tá? Agora, o que acontece aqui, né, com o lance do Darwin? Darwin, né, ele tem um histórico diferente de Lamarck, tá? Para você ter uma ideia, Darwin começou os seus estudos para se formar como um religioso. Ele teve várias influências ao longo da vida dele, né? Então a ideia é que ele não queria ser médico como o pai dele, começou a estudar para ser um religioso e ele teve influências, como por exemplo o John Henslow, que era o professor de botânica dele, o Charles Lyell, que é um dos grandes pais da geologia, né? E vários fatores acabaram favorecendo Darwin nas suas ideias. Acho que o principal fator, né, que levou Darwin às suas ideias é que ele embarcou a uma viagem ao longo do mundo por 5 anos numa nau britânica, né? E ao longo desses anos ele pôde, como nós costumamos dizer, observar a natureza no seu estado natural, né? Mesmo já indo com várias influências, ele não concebeu todo o trabalho dele durante a viagem, né? Quando ele voltou, ele ainda fez várias pesquisas, consultou muitos especialistas em diversos assuntos e ele fecha a sua teoria, né? Enfim, ele faz essa viagem na sua juventude, né? Se ele nasceu em 1809, ele demorou 50 anos para publicar A Origem das Espécies. Agora, vamos para o que interessa, moçada. O que Darwin viu que ninguém viu? Essa é a natureza da ciência, moçada. O que faz o gênio? O que é o cara? O que é o Darwin? O que é um Einstein? O que é um Newton da vida? A pergunta é simples. A natureza se apresentava para Darwin
de forma diferente em relação aos outros naturalistas? Claro que não. A grande ideia por trás disso é o questionamento, é a maneira de abordar o problema, entendeu? E Darwin foi absurdamente revolucionário. E aí, o que acontece? Essas ideias hoje em dia são relativamente simples, mas o grande mérito do Darwin é que ele foi o cara que formulou essas ideias. Então perceba, gente, Darwin é tranquilo, gente. O negócio é o seguinte, principalmente durante a sua viagem, o que acontece? Darwin, com base em observações, ele começa a fazer suposições e tirar conclusões. Então, viajando pelo mundo, né? Essa viagem pelo mundo, na verdade, teve 3 pontos principais, né? A América, né? América do Sul, a Austrália e vários arquipélagos tropicais. Tudo bem? Bom, primeira coisa que chamou a atenção do Darwin, quando ele começou a observar, né, aquilo que eu vou chamar de mundo natural, ou seja, os seres vivos no seu ambiente natural, né, é o potencial de crescimento das espécies. Essa é a primeira coisa que chama a atenção do Darwin, né? Agora, o que significa o potencial de crescimento das populações? Darwin observava que, mesmo na natureza, o potencial de crescimento das espécies era muito similar às espécies que são criadas em cativeiro, mas com uma pequena diferença. Animais criados em cativeiro ou animais domésticos, o que acontece? A tendência é sempre de produzir um número de descendentes maior. Uma geração sempre produz um número de descendentes maior. Quando todos os fatores são ideais, como por exemplo animais em cativeiro e animais domésticos, você observa que as populações vão crescendo. Por quê? Porque elas estão protegidas contra toda e qualquer ação lesiva ao crescimento das espécies. Agora, quando você olha para a natureza de maneira geral, isso não existe. Apesar do potencial, né, de crescimento que as espécies apresentavam no seu ambiente natural, Darwin observava uma coisa que para nós é extremamente simples. As espécies não aumentavam o número, elas permaneciam constantes, elas se mantinham constantes. Tudo bem? Agora, isso é relativamente muito fácil de entender, né? Se você está observando seres vivos no seu ambiente natural, existem vários fatores que corroboram para o não aumento, né, da população. Que fatores poderiam ser esses? Poderia ser o quê? A predação, poderia ser competição, disponibilidade de nutrientes, tá? Parasitas, doenças, uma série de fatores acaba controlando, né, o crescimento dessas populações. Então, existe o mesmo potencial de crescimento nas espécies, no seu ambiente natural. Agora, estando no ambiente natural, eles estão expostos a vários fatores que controlam esse crescimento. E aí, Darwin percebe o seguinte: se uma geração produz um número de descendentes sempre maior, a ideia aqui é simples. Aqui, ó, morte na descendência, tudo bem? Morte na geração. Não são todos os indivíduos que chegam à idade adulta. Daí a ideia de que as espécies mantêm o quê? Elas mantêm a sua população mais ou menos sempre na mesma média, tudo bem? Agora, continuando com essas observações, olha lá, primeiro, potencial de crescimento. Apesar disso, olha lá, devagar, olha lá, primeiro, potencial de crescimento, depois o que, ó? Não há esse crescimento, as populações permanecem relativamente constantes e a ideia é que não são todos os indivíduos que chegam à idade adulta. Darwin começou a especular, né, como que a coisa funcionava. A ideia é simples. Quando ele observava as espécies, ele observava o seguinte: ele observava que os indivíduos pertencentes a uma espécie possuíam o quê? Aquilo que eu vou chamar de variações de características. Tudo bem? Ou variabilidade, como a gente fala hoje em dia, tá?
Olha lá, variação de características. E agora, a partir daí, a gente começa a ver as diferenças gritantes entre o Lamarck e o Darwin, né? O que acontece? Vamos passar para o próximo aqui, ó. Pessoal, quanto a essas variações, né? Aqui eu até mudei o slide, mudei a cor, né? Porque isso é extremamente relevante. Darwin observa o seguinte, que dentro dessas variações, dentro das espécies, né? As variações, elas se dividem basicamente em variações que são favoráveis, né, à sobrevivência do indivíduo no ambiente. Ele também observa algumas características que podem ser desfavoráveis à sobrevivência do indivíduo, e ele ainda observa, né, a gente pode observar, né, algumas características que são indiferentes. O que Darwin queria dizer, sobretudo, principalmente com isso daqui, ó? As variações favoráveis. O que acontece? Indivíduos com características favoráveis apresentam maiores chances de sobrevivência. Tudo bem? Tranquilo? Dentro do ambiente, dentro de todos os fatores, né, que podem influenciar na sobrevivência do indivíduo, né? E aqui, sobrevivência, né? Aqui, a coisa importante de você entender é o seguinte, quando eu digo que essas variações favoráveis, né, aumentam as chances de sobrevivência, o que eu quero dizer aqui, ó, é super importante. Quando nós usamos a palavra sobrevivência, a ideia é a sobrevivência até a chegada da idade reprodutiva. Esse é o grande mote. Tudo bem? Tranquilo? Você vai entender já já. Pessoal, ainda falando sobre as variações. Vamos imaginar aqui, ó, um exemplo. Tá bom? Aqui, ó. O guepardo. O guepardo é aquele gatinho que com certeza você já viu nos documentários da Discovery Channel ou da National Geographic, né? O guepardo, ele é um bicho extraordinário, é o animal mais veloz do planeta, né? Você ouve falar, lê nos livros que ele pode correr até 120 km por hora, mas pessoal, para pensar, todo guepardo corre exatamente 120 km por hora? Claro que não, gente. Existe o quê? Variações. Então, só para mostrar a ideia, né, dessa coisa do favorável e desfavorável, pessoal, 120 é uma média, tudo bem? Isso é uma média. Sim, tem aquele guepardo que é mais lerdinho. Ele é mais lerdinho, olha só, ele corre só 100 km por hora, cara, eu acho maravilhoso, né? Como é que o bicho pode ser lerdo se ele corre 100 km por hora? Mas, enfim, dentro do grupo, ele é mais lento, ele é mais lerdo. Agora, tem sim aqueles que conseguem chegar a velocidades maiores, né? Já registraram guepardos com velocidade, correndo com velocidades superiores a 140 km por hora. Bom, aí a ideia fica simples. Deixa eu retornar aqui. Moçada, dá uma olhada aqui. Olha lá, características favoráveis e características desfavoráveis. E não esquece isso aqui, ó. Qual que é a ideia de maior chance de sobrevivência? O que é a sobrevivência quando a gente está falando da teoria da seleção natural? A sobrevivência é atingir a idade adulta e chegar à reprodução. Tudo bem? Agora a gente volta aqui no guepardo. O que acontece, moçada? Claramente, a velocidade é a grande arma do guepardo para sua sobrevivência, né? Ele é um caçador de espreita e a única coisa que ele sabe fazer, né, em busca de alimento, é correr. Pessoal, então, se correr é a única arma do guepardo para conseguir, né, as suas presas,
claramente o que você observa? Você observa esse primeiro guepardo que eu fiz aqui, ó. Meu, é evidente que ele tem o quê? Uma característica favorável à sua sobrevivência. Tudo bem? E claramente você observa o quê? Que esse aqui, que eu chamei de lerdinho, e eu não sei por quê, porque eu não consigo correr mais do que 2 quilômetros em 3 horas, enfim, esse cara, ele tem uma característica, uma variação desfavorável. Olha lá, ó, desfavorável. Agora, vamos pensar da seguinte maneira nos moldes da seleção natural, que é o mote da aula. Pessoal, quem tem maiores chances de sobrevivência, né? Aqui eu vou pôr um acento, porque eu esqueci, né? Antes que o Camargo fique me criticando. Enfim, pessoal, quem dessas 3 variações, qual é aquele que tem maiores probabilidades de sobrevivência? Aqui, ó, o guepardo que corre mais rápido. Agora, isso é uma garantia de que ele realmente vai se dar bem? Agora, nós temos, por outro lado, ó, esse outro guepardo, ele é mais lento. Então, vamos pensar nas probabilidades de sobrevivência dele. Elas são menores, mas isso significa que ele não vai conseguir sobreviver? Essa é a ideia por trás das características favoráveis e desfavoráveis. Tudo bem? No caso do guepardo, tudo é muito simples. Agora, quando eu falo, né, que o indivíduo tem que sobreviver de uma forma ou de outra até a idade adulta, aqui eu usei um caso clássico para você entender rápido, que é a ideia de um predador, né? Só que por trás da seleção natural tem coisas muito mais abrangentes. Uma delas é que os aspectos que envolvem a sobrevivência não envolvem apenas a alimentação. Aqui, ó, um outro exemplo aqui, ó, é o pavão. E aí, o que eu vou falar sobre o pavão para vocês? Pessoal, eu acredito que, basicamente, a maioria já deve ter ouvido falar da história do pavão, né? A coloração da cauda do macho. Olha lá, ó. Coloração. A coloração do macho e a coloração da sua cauda também, né? O que acontece? Perceba que a princípio parece diferente, mas no final é a mesma coisa, porque o que acontece? A ideia por trás da sobrevivência é chegar à reprodução. Então, o que acontece aqui com o pavão? É relativamente diferente, mas se você for analisar é a mesma coisa. Pavões, os machos, eles exibem cores muito exuberantes e, com isso, eles se arriscam como presa, mas não importa. A ideia é sobreviver até a idade reprodutiva. E sobrevivendo até a idade reprodutiva, o que acontece? Você deixa descendentes. Guarda bem isso, a gente já vai voltar. Agora, o que acontece? No caso do pavão, as fêmeas têm preferência por pavões que apresentam uma coloração mais destacada. Entenderam? E esses machos vão ter mais acesso a fêmeas. Então, eles vão ter uma vantagem, né, naquilo que eu chamei de sobrevivência, que você já entendeu que significa reprodução, tá? Então, quanto mais colorido, mais exuberante é a coloração, a cor, sobretudo a cauda dos pavões, as fêmeas dão preferência para ele. Entendeu? Então, nesse caso, a coloração do macho atrai a fêmea e isso favorece a formação de descendências. Esse caso aqui, ó, ele é bem famoso. Dentro da seleção natural, é aquilo que nós chamamos de seleção sexual. Seleção natural não é só presa e predador, ela envolve todos os fatores que vão influenciar a sobrevivência do indivíduo ou não, tudo bem? Ó, eu vou voltar aqui nesse slide, olha só, existem variações, tudo bem? Favoráveis, desfavoráveis e indiferentes,
tudo bem? O que importa é chegar aqui, ó. Não importa como. Agora, tem que tirar da cabeça que não é sempre relação presa e predador. Vários fatores vão influenciar no quê? Nisso aqui, ó. Na reprodução. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. A partir dessas observações e essas conclusões, Darwin chega num negócio maravilhoso. A ideia é que essas variações, na sua maioria, são herdáveis. Essa que é a ideia e eu chamo destaque para o quê? Não existia genética na época, né? E isso foi feito basicamente em observações. Então, se eu pegar e voltar de novo. Hoje tá indo, voltando, tá complicado, né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, esse guepardo aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para você ver melhor. Aqui, ó. Esse guepardo aqui, ó. 130 km por hora. Ele realmente escolheu correr 130 km por hora? Esse aqui, ó. Esse guepardo aqui. Ele escolheu correr 100 km por hora? Claro que não, não existe isso. Isso foi herdado dos pais. Então, esse guepardo que eu chamei de mais lento, provavelmente o que aconteceu? Os pais eram mais lerdos. Esse guepardo aqui, ó, que é o mais rapidinho, o que acontece? Ele herdou essa característica dos pais. Provavelmente os pais eram mais velozes, entenderam? É assim que funciona. E, uma vez que as variedades são herdáveis, a coisa toda deslancha de forma tranquila. Ao longo do tempo, né, de vida das espécies, a seleção natural, ela favorece o quê? Características que são favoráveis à sobrevivência do indivíduo. Tudo bem? Essa é a ideia simples do Darwin, né? Dentro das variações, indivíduos com qualquer tipo de característica favorável têm maiores chances de sobreviver à idade reprodutiva e, chegando na ideia reprodutiva, basta você pensar o quê? Que as características são herdáveis. Aqui, ó, estou colocando entre aspas aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, o lance aqui é o seguinte. A conclusão de toda a história é essa aqui, ó. A seleção natural favorece a permanência ou até o aprimoramento de variações favoráveis, né, que facilitam a sobrevivência do indivíduo no ambiente. Aqui, ó, eu vou grifar. Sobre aprimoramento, a gente vai falar mais tarde, é o que eu falei no começo da aula. A ideia aqui é entender Darwin, tudo bem? Agora, como é que você vai entender o princípio da seleção natural? Aqui, ó, facinho. Pessoal, quando a gente trabalhou com o Lamarck, a gente falou das girafas, eu expliquei que girafa era, na verdade, um parágrafo ou dois no trabalho do Lamarck, enfim. Isso foi usado para, né, depois que o Darwin publicou, o exemplo das girafas foi usado para criticar um pouco o trabalho do Darwin. E isso incomodou tanto Darwin que ele resolveu incluir as girafas na última revisão, né, na sexta e última edição do livro dele. De qualquer forma, para você entender o princípio da seleção natural, aqui é o seguinte, ó, eu vou fazer desenhos mais simples, tudo bem? Aqui, ó, a girafa de pescoço pequeno, aqui, ó, a girafa de pescoço grande e aqui, ó, a girafa de pescoço descomunal. Para você entender o princípio da seleção natural, né, quer dizer, como que a gente seleciona, aqui a gente pode envolver dois fatores ambientais. Primeiro, alimentação. Segundo, vigilância. Alimentação e vigilância são aspectos importantíssimos na vida das girafas. E aí o que acontece? Diferente de Lamarck, a ideia é a seguinte: tentemos imaginar que antigamente nós tínhamos girafas com pescoço mais curto, pescoço grande e o pescoço descomunal. Pessoal, no que diz respeito à alimentação, principalmente no período das secas, essas girafas aqui, ó,
elas vão ter mais dificuldade na obtenção de alimento, uma vez que o alimento rasteiro se torna mais raro, coisa que não vai acontecer com essa girafa de pescoço descomunal, entenderam? Agora, vigilância também é um fator bastante importante, porque quanto maior o pescoço da girafa, mais alto ela enxerga, o que possibilita a ela evitar predadores com maior facilidade. Então, obviamente, pensando na seleção natural, nas características favoráveis ou desfavoráveis, obviamente, o que acontece quando a gente pensa na girafa? Essa girafa de pescoço descomunal tem características favoráveis. Se você pensar que a coisa funciona ao longo de milhares, milhões, centenas de anos, o que acontece? A tendência é das variedades que têm a característica desfavorável diminuírem na população. Por quê? Porque elas têm menor probabilidade de sobreviverem até a idade adulta e, portanto, não deixam descendentes. Como as variações são herdáveis, a ideia da seleção natural é absurdamente simples. Entendeu? O ambiente ele seleciona o indivíduo apto à sobrevivência. Então é isso, moçada. O ideal, o que eu queria, eu já consegui. Eu expliquei para vocês o ideal da seleção natural. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa aqui é a grande ideia por trás da teoria da seleção natural. Já falei, o aprimoramento a gente vai falar mais para frente, né? O que acontece, pessoal, se a gente encaixar a teoria do Darwin naquele contexto, né, dos transformistas, eu posso imaginar o seguinte. Então perceba, primeiro eu mostrei para vocês a ideia da seleção natural, tá? Agora, o que acontece? Num contexto um pouco maior, eu posso imaginar o seguinte: num determinado ambiente, assim como em Lamarck, ocorrem mudanças, tudo bem? Da mesma forma que em Lamarck, essas mudanças vão agir sobre as espécies. Agora, o que acontece? Da mesma forma que em Lamarck, da mesma forma em que Lamarck propôs, as mudanças no ambiente, elas vão levar à adaptação da espécie, mas de uma forma muito diferente. O processo se baseia nisso aqui, ó, naquilo que nós chamamos de seleção natural. A partir da mudança do ambiente, que é imprevisível, o que acontece? Você tem a mesma adaptação que o Lamarck propunha, só que o mecanismo é todo diferente. As modificações no ambiente selecionam os indivíduos adaptados. Olha lá, ó, as variações adaptáveis. Tá? Daí a ideia da sobrevivência do mais apto. Falamos em seleção natural, por quê? Porque existe a seleção artificial, que ajudou bastante o Darwin com os seus trabalhos. Então a ideia do nome seleção natural, né, não vem do nada. Darwin também, né, para entender a sua própria teoria, se baseou naquilo que nós chamamos de seleção artificial. A seleção artificial é aquela que o ser humano faz. Basta você olhar as diversas raças diferentes de cães, as diversas raças diferentes de bovinos. Eles escolhem, o ser humano, né, escolhem os animais com características favoráveis a ele e acaba selecionando de forma artificial essas características, modificando a descendência. Agora, a diferença é que ela se chama artificial porque as características desejáveis são feitas pelo ser humano. Já na seleção natural, não existe uma vontade, não existe uma necessidade de melhoria, né? Ocorre a mudança no ambiente e a partir daí, dentro das variações, os indivíduos aptos
prevalecem na população, tudo bem? Um exemplo simples e rápido aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, bactérias, olha só. Tá? É um exemplo simples, um exemplo rápido, tudo bem? Tá lá. Nem todas as bactérias causam mal ao nosso organismo, mas antes de qualquer coisa, perceba a perfeição no desenho. Olha lá. Viu? Já adivinhou? Isso aqui é a sua garganta. Tudo bem? Perfeito? E vamos imaginar que você está passando por uma infecção bacteriana. Tudo bem? E aí você vai no médico, obviamente ele vai te passar o quê? Ele vai te passar um antibiótico, que é remédio para combater bactérias. Agora, da mesma maneira que todos os outros seres vivos, e eu diria até mais, pensa, as bactérias são todas iguais? Não, existe variabilidade. E o que acontece? Dentro dessa variabilidade, pode acontecer de uma dessas bactérias, que seja uma, ou poucas. Eu coloquei um R aqui, ó. Ela simplesmente é resistente à ação de um determinado antibiótico. Nessa resistência, normalmente é a produção de uma proteína, que vem de um plasmídio que ela possui, né? E quando o indivíduo começa a tomar o antibiótico, o que acontece? Você pode separar as bactérias em dois grupos, as bactérias que estão infeccionando a sua garganta. As bactérias que são suscetíveis e as bactérias que são não suscetíveis ao antibiótico. Então, obviamente, gente, o que vai acontecer? As bactérias suscetíveis, elas vão morrendo. Elas vão sendo eliminadas. Entenda que a introdução do antibiótico nada mais é do que uma mudança no ambiente. Então, com o tempo, o que a pessoa vai perceber? Ela vai perceber que a infecção passa, a dor passa. Por quê? Porque ela eliminou a maioria das bactérias, que são essas em pretinho, são as suscetíveis. Acontece que as bactérias resistentes, elas simplesmente estão adaptadas a essa mudança do ambiente e elas continuam se reproduzindo como se nada tivesse acontecido. Essa reprodução, num primeiro momento, vai produzir mais indivíduos, mas a longo prazo, o que acontece? Sua garganta vai encher de bactéria de novo. E aí você vai tomar o mesmo antibiótico, o que você vai perceber? Que ele não vai fazer mais efeito. Esse exemplo dos antibióticos, né, da resistência de bactérias a antibióticos, é um dos grandes exemplos da ideia do Darwin aplicada, né, exatamente a essas alterações, né, graduais que a gente observa nos organismos. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Agora, como é que a gente vai fechar isso aqui? A gente vai fechar da seguinte maneira, né? Muitos trabalhos, Darwin foi influenciado por muitos trabalhos, muitos. O que eu gosto de destacar aqui bastante é o trabalho de um vigário, Thomas Malthus, tá? Ele era um economista, um estatístico, e ele era um cara muito preocupado com a população humana. Thomas Malthus fez um estudo baseado, ele fez um estudo sobre crescimento, tá? E qual era a meta aqui? Esse crescimento trabalhava exatamente com qual ideia? Com a espécie humana. Primeiro, o crescimento na produção de alimentos. Tudo bem? Segundo, o crescimento da própria população humana. Tá? Aí ele fez os seus trabalhos, publicou lá, né? E para você entender como a coisa funciona, né? Vamos ensaiar aqui um gráfico. Ele não vai sair muito retinho, não obstante você vai entender direitinho como funciona, né? Aqui embaixo o tempo e aqui, ó, exatamente o que? O crescimento, tá? Fazendo os trabalhos sobre crescimento, primeiro, alimentos. Malthus pesquisou
trabalhou sobre o crescimento na produção de alimentos e chegou à seguinte conclusão: o crescimento na produção de alimentos na espécie humana seguia, como eu indiquei aqui no gráfico, uma PA, uma progressão aritmética que, se vocês não aprenderam, vocês vão aprender na matemática, podem ficar muito tranquilos, não é isso que interessa para mim agora. Agora, o que interessa é que quando ele foi estudar o crescimento na espécie humana, ele chega a uma conclusão totalmente diferente, ó. O crescimento da população humana se dá de maneira diferente, se dá através de uma progressão geométrica. Então, quando você olha os gráficos, claramente qual é a conclusão que o Malthus tem sobre a miséria humana? Pessoal, é simples. Ele observa que a produção de alimentos não acompanha, né, o crescimento da população humana. E aí o que acontece? Ele pega e passa isso, imagina o ser humano no mundo natural. Isso que cativou bastante o Darwin, tá? E é daí que aparece o quê? A ideia da luta pela sobrevivência. Luta pela sobrevivência. Tudo bem? Lembrem-se que essa luta pela sobrevivência não envolve só comida, alimentação, tudo bem? Todos aqueles fatores inclusos na capacidade de sobrevivência do indivíduo, tudo bem? E aqui vem o quê? O outro termo, a ideia da sobrevivência dos mais aptos, ou a sobrevivência do mais apto. A partir do momento que ele sobrevive, ele deixa as suas características para a próxima geração. Tudo bem? Pessoal, então, primeiro, luta pela sobrevivência e a sobrevivência do mais apto. O importante é entender que dentro de uma espécie existe uma coisa chamada heterogeneidade, variações. Os indivíduos de uma mesma espécie não são iguais e frente às pressões da natureza, vamos colocar assim, os indivíduos que têm características favoráveis têm maiores probabilidades de sobrevivência e deixar descendência. E as variações são herdáveis. Tudo bem? Tranquilo? Acho que essa é a grande lição da seleção natural, né? Uma vez colocada dentro do contexto transformista, ela funciona de uma maneira muito melhor do que a teoria do Lamarck, tá certo? Então finalizamos aqui, beleza? Moçada, é isso aí. Beijo nas crianças.